Se você saiu do controle e não está conseguindo pagar as suas contas em dias há algum tempo, vem comigo que eu vou te mostrar um passo a passo simples e eficiente que vai te ajudar a sair dessa situação o mais rápido possível. Possível e não impossível. Então, tudo que eu disser sobre o controle, você traz para a sua realidade. Bora lá! Então, em primeiro lugar, você vai anotar tudo que você ganha e tudo que você gasta. É chato? É chato, mas não tem outra forma de você saber para onde o seu dinheiro está fugindo sem anotar essas informações. Então, por exemplo, quanto que você ganha? O salário fixo, R$ 1.300 por mês. E aí durante o mês você fez algum bico, ganhou R$ 100, vendeu alguma coisa que tinha na sua casa, ganhou mais R$ 30. E os gastos você vai anotar todos. Comprou um chocolate, R$ 5, vai anotar 10 centavos que seja, você tem que anotar para a gente conseguir entender a sua situação financeira. Aí, em segundo lugar, você vai ver se você tem alguma dívida que você paga com juros. Por exemplo, um empréstimo que você fez no banco, um cartão de crédito que você vem pagando só o mínimo e isso gera um juros enorme. Então anota isso num cantinho também. Além disso, você vai ver as contas que estão atrasadas e qual delas que cobra mais juros. Então você vai colocar ali por ordem. Se você não souber, por exemplo, dos empréstimos que eu disse, quanto que é os juros, você vai ao banco e pede para eles te passarem essa informação, que vai ser fundamental na hora de você quitar suas dívidas. Então, se você tem um empréstimo que você paga, por exemplo, 2% de juros ao mês e o outro empréstimo que você paga 2,5%, você separa, deixa no cantinho que já já eu vou te explicar como que você vai fazer. Em terceiro lugar, você vai olhar cuidadosamente todos os gastos que você anotou e ver se tem algum que você pode eliminar ou algum que você possa substituir. Então, por exemplo, a minha internet eu pago R$ 90 por mês. Então, eu posso procurar outros provedores de internet na minha cidade que forneça uma internet com um valor menor e eu posso fazer essa troca. Ou também, você liga no provedor de internet seu e pede um desconto. Fala que o valor está muito alto, que você é cliente há algum tempo e muitas delas conseguem um desconto promocional. E isso vai te ajudar ali por um desconto por mais um ano. Depois você liga de novo e faz o mesmo processo. E nisso você já consegue reduzir um pouquinho do seu gasto. Outra coisa, por exemplo, compra de supermercado. Às vezes a gente fica muito apegado a determinadas marcas e não se dá a oportunidade de conhecer outras, que às vezes é mais barato e tem a mesma qualidade. Então não fique apegado a marcas, pesquise e conheça outros produtos. E o outro ponto que é difícil, mas é muito importante, é fundamental, a gente tem que fazer isso, senão nunca vai sair das dívidas, é eliminar certos gastos. Então, por exemplo, todo dia depois do almoço eu como um chocolate, ou de vez em quando eu tomo um sorvete ali, então eu posso eliminar um pouco disso. Eu não preciso cortar tudo, porque senão você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. Mas você pode cortar. Então, se você constatou ali que durante um mês você compra 10 chocolates, você pode passar a comprar 5. É muito importante a gente aprender a direcionar o nosso dinheiro. Então, nunca uma pessoa vai ter o dinheiro suficiente que ela possa fazer tudo o que ela quer. Porque por mais que a pessoa ganhe, ela vai criando novas necessidades cada vez mais caras. A gente nunca vai ter tudo que a gente tem. Então, o que nós temos que fazer? Direcionar o nosso dinheiro. O que é mais importante para mim agora? Pagar as minhas dívidas, para eu conseguir dormir tranquila, para eu ficar bem, para isso não gerar o estresse que vem gerando no dia a dia. Então, recapitulando, primeiro eu anotei tudo que eu ganhei e tudo que eu gastei. Depois, eu anotei o que eu tenho parcelado, que tem juros, e o que está atrasado também, que está gerando juros para mim. E depois eu separei os itens que eu posso substituir e aqueles que eu posso eliminar. Então eu já tenho 3 listinhas. Então aqui um exemplo de coisas que eu posso eliminar ou que eu posso substituir. Então, por exemplo, no mês passado eu tomei 5 sorvetes, ficou em R$ 25 e aí então o mês que vem eu vou ter uma meta que eu vou tomar apenas 2 sorvetes. Então já vai cair para R$ 10. Conta de água não consegui mudar, a internet eu consegui um desconto.
O supermercado de R$ 300 foi para 270, que eu consegui substituir algumas marcas. O empréstimo que eu tenho no Banco X, que eu pago R$ 90, o empréstimo que eu pago 90, que eu também não consegui fazer uma renegociação, não consegui ajustar. E comi 10 chocolates no mês, ficou R$ 30. O mês que vem eu vou comer 5. Então só aí eu já fiz uma economia de R$ 70,10. Gente, deixar claro que esses valores é só uma simulação. Eu sei que não são esses valores que a gente gasta, que é totalmente diferente e que muitas vezes o que a gente ganha no mês não dá para pagar as contas, né? Não dá para pagar as necessidades básicas. Mas esse vídeo é para quem tem um salário que consegue passar o mês, consegue cobrir as necessidades, mas está endividado, enrolado, tá? Porque tem várias realidades e a gente tem que abordar cada uma de forma separada. E aí, agora que vem o pulo do gato. Então, esses R$ 70 que vai sobrar para mim, que eu já fiz a conta de antemão, eu já separo assim que cair o meu salário fixo. Então, caiu os R$ 1.300 na conta, eu já vou pegar esses 70 e já vou separar. Porque se eu deixar na conta, eu vou comer os 10 chocolates, eu vou comer os 5 sorvetes, então eu já tenho que tirar esse dinheiro antes. E aí, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou pagar as contas que têm os juros maiores. Então, por exemplo, eu estou com contas em atraso e a conta de água é a que tem o maior juros. Então, eu vou pagar essa conta primeiro. Eu tenho que eliminar os juros, porque ninguém merece pagar juros. E também, depois que eu conseguir acertar as minhas contas, o que eu posso fazer? Pegar os empréstimos que eu tenho, também ver aquele que tem o maior juros e ir quitando essas parcelas. E aí, a partir daí, se no mês entrar alguma renda extra, guarda esse dinheiro também e paga suas dívidas. Pensa na sua qualidade de vida e não gasta o dinheiro com bobeiras ou com coisa que você quer comprar e que não tem necessidade. Então pensa comigo, esse dinheiro que você gasta com juros, no futuro, quando você quitar suas dívidas e não tiver mais nada atrasado, você vai poder usar para você. Você vai ter o dinheiro para depois você comprar e nunca o contrário. E eu sei também que imprevistos surgem. Então, por exemplo, meu filho ficou doente, eu fiquei doente, precisei comprar um remédio, estourou um cano de água na minha casa, precisei pegar o dinheiro. Tudo bem, então você tem que pegar mesmo, mas é só para isso. Maquiagem, brinquedo, qualquer outro tipo de coisa não é emergência. Então coloque prioridades na sua vida. E depois que você pagar os seus empréstimos, não tiver mais conta em atraso, você vai conseguir guardar um dinheirinho e fazer uma reserva de emergência para você não precisar mais passar por essa situação. Para você não precisar mais pegar dinheiro emprestado em banco, com parentes, tudo e ter que pagar juros. Só que isso é tema para outro vídeo. Então, se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com amigos que você sabe que está com a corda no pescoço. Um beijo e tchau, tchau!